Salve, salve, galera. Estamos aqui para mais um vídeo, hein, galera? Tô chegando na área, galera, para trazer mais um vídeo aqui pro canal. E dessa vez vou estar trazendo as notícias, né, cara, do nosso Mengão aí, contratações. E hoje vai estar trazendo as notícias aí sobre o Caio Jorge, cara. O Flamengo tá interessado aí na contratação do Caio Jorge. Parece que o Tati Castellanos aí pediu uma pedida muito alta. E parece que ele não quer vir aqui, não quer sair da Europa, né? E o Flamengo tá mirando outro, cara. O Flamengo quer um centroavante, o Pedro tá machucado. E mesmo de qualquer forma, a gente só tem um centroavante, né? Então a gente precisa de outro. E tem que ser um para disputar a titularidade com o Pedro, cara. O Flamengo tá nesse nível. Então o Flamengo tá atrás do Caio Jorge aí. O Cruzeiro tá pedindo 30 milhões, eu acho muito. Mas chora aí, o Flamengo tem que pedir pelo menos 20 milhões, eu acho que tava bom e é isso. Então, vou estar trazendo as notícias aí do nosso Mengão aí, a repercussão aí desse interesse, né, do Flamengo no Caio Jorge. Os créditos vai a galera da ESPN aí. E tamo junto demais, né? Não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e hypar esse vídeo aqui, galera, para que ele alcance mais pessoas. Tamo junto demais. Isso daqui é Flamengo, hein? E vamos às notícias. Claro que isso envolve a escolha do Caio Jorge, mas, acima de tudo, o desejo ou não também, claro, do Cruzeiro em negociá-lo. O Cruzeiro contratou por 4 milhões de euros. E agora, essa proposta, então, a intenção seria gastar até 30 milhões de euros, quase 200 milhões de reais. Que valor absurdo, Eugênio. É um valor alto, é um valor muito acima do que normalmente se pratica no cenário do futebol brasileiro. Mas a gente está tratando de um jogador que esteve no futebol internacional. Né? Então, ele tem uma passagem por Europa e um jogador, acima de tudo, e mais importante do que isso, que se valorizou muito no último Campeonato Brasileiro. Teve uma temporada de muitos gols e com regularidade. Não foi um jogador fez muitos gols no início ou só no final do campeonato. Ele fez mantendo uma média ao longo da competição, se sagrando o artilheiro do campeonato. Então, e é um jovem ainda. Então, é um valor... Faz 24 em janeiro. O valor de um atacante, sempre o atacante é mais valorizado, Sim. jovem, com potencial para atuar na Europa, e o Flamengo propõe pagar um preço de Europa. Um preço alto. Sim. De Europa. Para jogadores que atuam aqui no futebol sul-americano. Superior ao do Vitor Roque, para fazer uma comparação. É isso. O Vitor Roque foi 25 milhões de euros. Mais jovem, vindo da Europa. 19 anos. E o Samuel Lino, 22. O Caio Jorge superaria isso. Isso passa pelo poder de investimento que o Flamengo tem hoje. E aí, Ezinho, quando o Palmeiras tira o Vitor Roque, já que é o que vocês estão citando, tira de um jogador que atua na Europa. A contratação é para o Barcelona, um gigante europeu. Agora seria uma contratação do mercado interno. Olha que valor e que negócio absurdo que poderia acontecer, Ezinho. Que potência, né? Que chegou o Flamengo financeiramente, administrativamente, né? Um clube que está muito sólido, com superávit, com grana, né, no caixa, com condição de ir ao mercado e para um grande concorrente, porque o time que está concorrendo com o Flamengo, com o Palmeiras, que desponta querendo entrar nessa briga por contratações, por formar uma grande equipe. Já tem um bom time o Cruzeiro, já tem um ótimo time. E aí traz o Tite. O que a gente está achando é que o Cruzeiro vai ao mercado para se reforçar mais. Aí vai o Flamengo e tenta tirar o grande destaque, junto com o Matheus Pereira, para mim, o grande destaque, os grandes destaques do Cruzeiro na temporada. Então é audacioso o Flamengo, ousado, já começa, nem começou o ano, né? A gente está finalizando um ano, mas já começa esse mercado de investimento, de compras, né? Buscando o cara que foi artilheiro do campeonato, que está na seleção do Campeonato Brasileiro, que foi artilheiro também, se não me engano, da Copa do Brasil, né? O Caio Jorge. Agora me chama a atenção... até para a gente, ao longo do programa, né, se esse debate vai acontecer, mas eu já sugiro isso, ele chega para ser o titular do time, por 30 milhões de euros, ele chega para ser o titular, o Pedro vai para o banco, vai jogar os dois, como é que vai ser isso? O Pedro vai sair? Tem alguma proposta para o Pedro? Por que o Flamengo vai ao mercado e não é oficial essa proposta, mas... A nossa equipe de trabalho é espetacular, é maravilhosa e eu confio
nessa notícia, por que o Flamengo vai com tanta sede numa posição que ele tem um centroavante que é cotado para ir para a Copa do Mundo? Dito por mim, não. Dito pelo Ancelotti, que ele falou na última convocação que eu estava lá. Desculpa estar me alongando, mas eu quero trazer isso. Ele falou, se o Pedro não tivesse machucado, estaria na minha lista. E eu estou observando ele. Aí o Flamengo, na primeira ação, vai buscar um centroavante, o cara que briga até na seleção com o Pedro. Como é que vai ser isso? Assim, eu confio na notícia, confio naquilo que está sendo passado pela nossa equipe, mas fico surpreso, porque acho que o Flamengo tem, não é carência, porque o elenco do Flamengo é o melhor. Mostrou isso durante a temporada. Mas vejo necessidade até para substituir o Arrascaeta do que o Pedro. Poxa, Zinho, mas o Pedro teve problema, quebrou o braço, ficou de fora. Tá, mas joga o Plata ali, joga o Bruno Henrique ali, às vezes joga com 2 atacantes de mobilidade. Mas quando o Arrascaeta não joga, a carência é muito maior do que quando o Pedro não joga. Eu, particularmente, oferecia 30 milhões de euros pelo Matheus Pereira, então. Não seria a sua prioridade. O cara que jogaria, até jogaria. É isso, Zinho? Não seria a minha prioridade. Tá, perfeito. Não seria a minha prioridade. Para você, Birner, seria a sua prioridade? 30 milhões, tá. Caio Jorge, vem cá. Eu entendo a ideia porque o Felipe prefere jogar com um centroavante de mais mobilidade do que o Pedro, com um cara que tem mais, por hábito, pressionar saída de bola que o Pedro. Por exemplo, se você Mas tem o aí Caio... já é outra discussão. Se você tem o Caio Jorge... Vai ser o Felipe? Então... Aí mais pra frente eu imagino que o planejamento foi feito. Claro. Aí a gente está falando de 2 centroavantes bem diferentes quando a gente fala do Pedro e do Caio Jorge. O Pedro, inclusive, para mim, como finalizador, é superior ao Caio Jorge, tá? Na área, centroavante mesmo. O Caio Jorge tem algumas valias que o Pedro não tem. Por exemplo, eu acho que nesse ano... A pressão na saída de bola é muito superior. Muito superior. E eu acho que tem uma coisa, quando a gente vê... Eu vou puxar uma outra coisa, já falando do Flamengo e Cruzeiro. O Boto deu uma entrevista recentemente dizendo que ia sair em 2027, né? E não entendi muito bem o porquê, porque fez muitas coisas certas, mas uma coisa ele não conseguiu fazer. O quê? O Flamengo, muito rico, não tinha um centroavante de fato reserva para o Pedro, porque ele apostou no Juninho Carabaghi, o Juninho não deu conta de jogar ali, segundo a visão da comissão técnica do Flamengo, e quando o Pedro se machucou, o Felipe teve que improvisar jogadores. Quando queria alguém mais centroavante era o Bruno, quando queria alguém com mais pressão era o Plata. Se ele tivesse o Caio Jorge, ele teria as duas coisas em um só. Ele teria o centroavante que pressiona como o Plata, que se movimenta muito, jovem, um cara que ainda pode crescer bastante. Só que não acho que se o Flamengo faz essa proposta, faz pensando em vendê-lo no futuro. E quer trazer um jogador para jogar ali por 3, 4 anos, apostando que o Caio Jorge será, em todas as temporadas, a sua melhor versão, que foi a dessa temporada que terminou recentemente. Tem uma coisa que o Zinho falou que eu também me pergunto. Continua o Pedro? Porque vendo o que o Felipe faz e o jeito que ele joga, o Caio Jorge se enquadra muito mais do que o Pedro. Porém, o Felipe respeitou muito na temporada algumas hierarquias, mantendo alguns jogadores em algumas posições quando não estavam lá nas suas melhores fases. Né? A gente pode, por exemplo, citar o Samuel Lino do lado esquerdo, com o Cebola muito forte, quando o Cebolinha cresceu no final do ano. Hierarquicamente, o Pedro está à frente, porque ele já é um jogador de elenco, porque ele se adaptou ao que o Felipe quer. Apesar daquela bronca que ele deu? Então, ele se adaptou depois, ele mudou. E para ser um jogador com outro comportamento. E o Felipe não pode simplesmente falar, olha, vem outro, você não joga depois de tudo que você fez. Porque o treinador tem uma coisa além de montar o time melhor, da sua ideia de jogo, que é a gestão do elenco. Então, eu fico realmente com algumas dúvidas se o Pedro não vai sair do Flamengo, se não tem alguma proposta para o Pedro, porque a tendência para mim, se o Caio Jorge chegar bem, é que ele seja o titular ao longo do ano. O Pedro começa como titular, o Caio Jorge ganha a posição, porque vai fazer mais do que o Pedro sem bola, como o Felipe gosta, caso o Felipe permaneça. Então você concorda com o Zinho, não seria a sua prioridade? Eu traria... A minha prioridade no Flamengo seria trazer um centroavante de característica diferente do Pedro. Quando você gasta 30 milhões de euros num cara que está muito grande, você cria uma concorrência. Eu não sei se eu criaria a concorrência. Mas se perguntar quem você traria que vai jogar no Flamengo, que tem essa característica, que dá conta, é muito complicado. Mas esse é o ponto. E aí, Bruno, vou me antecipar. Porque
na tal polêmica exposição do presidente do Flamengo, semana passada, o BAP, de final de ano, onde ele projetou as finanças do clube com um orçamento bilionário, ele deixou claro que o projeto do clube é criar concorrência forte em todas as posições. O Flamengo tem como ideia de clube criar concorrência do goleiro ao ponto esquerda. Então, ninguém vai poder relaxar um pouco. Ou, em algum momento, o Pedro é um caso. É um jogador que tem se contundido muito. Ele ficou quase um ano fora, voltou no meio da temporada e no final do ano, agora, na reta final, quando o Flamengo precisou, ele estava machucado também. O Flamengo ganhou Libertadores e tal, mas no Mundial ele voltou, mas voltou fora de ritmo ainda. Então, eu acho que tem alguns pontos. Um ponto é esse. É o projeto do Flamengo de ter 2 jogadores de alto nível por posição para exigir que todos eles deem o máximo. É porque é o que o Zinho falou, é uma concorrência da seleção que o Flamengo teria internamente. É, como o Flamengo tem dinheiro, ele eleva Só o nível de muito concorrência. rápido. Quando o Zinho cita o Pedro no Ancelotti, é porque o Ancelotti quer um centroavante de fato, o Rossellu. O Pedro é melhor que o Rossellu. O Rossellu dele no Real Madrid para ter uma mudança de característica e não para sair jogando, porque ele vai jogar com você de outro jeito. E aí o Pedro tem essa característica que o Jorge não tem. Eu só discuto se o Pedro é o melhor nome para essa função aí outra discussão. em seleção brasileira, porque ele esteve na última Copa do Mundo e não conseguiu fazer bem essa função. Aí são outras questões. Acho que o Pedro é um jogador para nível de futebol internacional que não aguenta a pegada física. Ele tem muita qualidade técnica, mas o jogo em alto nível internacional é muito físico, é muito contato, é muita explosão e ele não tem isso. Eu acho que o Brasil poderia pensar, a seleção brasileira, em outros jogadores mais adaptados a esse tipo de função para que sejam reservas da seleção brasileira, eventualmente entrando dentro de uma necessidade, do que o Pedro. Mas essa é uma outra conversa. A conversa aqui é o Flamengo. Para o Flamengo, ele é um jogador que, no cenário aqui que o Flamengo atua, ele costuma dar bons resultados. Ele é muito técnico, ele tem uma capacidade de finalização muito boa, mas hoje só tem ele para a posição. O Bruno Henrique foi, ao longo de toda a temporada, um quebra-galho. E o Bruno Henrique também já não é um jogador tão novo. E o Flamengo está pensando em montar um time para dar sequência e manter o Flamengo no topo do futebol sul-americano e querendo sonhar até mais alto com isso. O Flamengo não tem hoje, o Juninho foi embora. A contratação do Juninho, Birner, foi assim, uma situação de... Quando ele chega ao Flamengo, quando essa diretoria assume, o Flamengo estava sem caixa. Em janeiro do ano passado, não tinha caixa para fazer contratação, porque o Flamengo tinha gasto muito do seu dinheiro no terreno, por tal do estádio, que por enquanto está muito enterrado, e na contratação de jogadores como o Plata e como o que voltou para a Inglaterra, agora deu um branco no nome, Alcaraz. Ah, sim. E ele, não à toa, vende Alcaraz para fazer caixa. Isso. Mas naquele primeiro momento, não tinha dinheiro, eles foram no scout. Pô, traz esse Juninho, que dá muito caro. E já nesse ano, além de esportivamente, financeiramente, a temporada foi um sucesso. No meio do ano voltou o Pedro, então não vamos na janela de meio do ano, vamos contratar um outro centroavante. Mas agora, quando ele olha para frente e vê a possibilidade de muito dinheiro, ele contrata. Eu só não sei se é indicação do Felipe Luiz. Eu acho que o Flamengo está contratando pelo clube, com a visão de mercado do clube, e tem hoje um diretor executivo que entende de mercado, ou pressupõe-se que ele entende de mercado, com esse perfil de contratações, para contratar independente do técnico. Eu tenho absoluta certeza que tem o aval do Felipe Luiz, absoluta. Eu acho que teria o aval, naturalmente. Até o Felipe deve dizer o seguinte, renovo ou não renovo, isso é uma outra questão, traz. Vai ser útil. Sim, comigo ou com outro técnico. E tem como o Cruzeiro não vender por esse valor? Tenzinho. Ele não falou que o Cruzeiro quer 40 milhões? O Cruzeiro está falando que quer, o Felipe contou pra gente, e a intenção, a avaliação do Cruzeiro é que o jogador vale 40, 45 milhões de euros. Inclusive, ele já teria recusado a proposta da Premier League. Né? Claro que quem dita o valor não sou eu e não é o Cruzeiro, é o mercado. Mas 30 milhões para quem pagou 4 é muito alto também, hein, Zinho? Não, assim, em termos de negócio, se você pensar no que você pagou e o que está sendo oferecido, espetacular. Em um local ia dar um rendimento tão rápido como esse que é oferecido ao Cruzeiro. Só o que eu acho que o Cruzeiro tem condição hoje
é de quem está no comando do Cruzeiro. O Pedrinho não precisa desse dinheiro, né? Pelo contrário, eu acho que ele vai investir mais ainda para fortalecer ainda mais esse Cruzeiro. Também acho. Porque o Cruzeiro entrou na temporada com aquele discurso do treinador de que não era para ser campeão, ainda não era um ano de ser campeão, uma classificação para Libertadores já era o grande objetivo. Só que, na minha visão, o Cruzeiro teve todas as chances para ser campeão brasileiro. Copa do Brasil nem se fala. Para mim, o Cruzeiro era o grande favorito quando começou as semifinais. Fluminense, Vasco, Corinthians e Cruzeiro, a minha opinião e a minha análise era do Cruzeiro favorito nessa disputa. Caiu. Aí, no Brasileirão, o Flamengo e o Palmeiras envolvidos com a Libertadores e com os problemas de convocações, desfalcando muito e tendo que repor jogo durante data FIFA, o Cruzeiro teve todas as possibilidades de assumir a liderança. É que ele não aproveitou, porque tropeço o Flamengo e o Palmeiras tiveram. É que o Cruzeiro tropeçou também. O Cruzeiro não se aproveitou. Acho até que pelo discurso do treinador. Porque acabou que isso entrou na mente dos atletas, de tipo assim, já estamos na fase de grupo da Libertadores, está ótimo, está maravilhoso. Eu volto a bater nessa tecla. O Cruzeiro teve todas as chances de ser campeão brasileiro. E agora, para o próximo ano, não tem mais isso. O Cruzeiro entra para brigar pelos títulos, para buscar título, para competir com o Palmeiras, com Estou citando Palmeiras e Flamengo, que são os times que estão sempre chegando. Claro que vão ter outras equipes que vão competir também. Mas eu acho que o Cruzeiro, de todas que estão apontando, é a que tem que entrar para brigar. Aí você vai perder o seu melhor jogador? O Pedrinho, para mim, não é 30 milhões de euros que vai resolver nenhum problema dele buscar. Ele vai contratar um outro centroavante do nível do Caio Jorge? Não vai, por esse valor. Vai ter que aproveitar alguma oportunidade do mercado, alguma molezinha aí, que ninguém vai dar essa molezinha. Inclusive, o reserva do Caio Jorge, eu não sei se vai ficar, até pelo relacionamento que tem com o treinador que ele contratou. Você vai vender o Caio Jorge, o Gabigol vai ser o titular do Tite? Não vai. Não sei. Então eu acho que o Pedrinho vai endurecer, não vai deixar barato. Porque aí o Cruzeiro ficaria sem os seus dois centroavantes. Mas aí tem primeiro, um ponto de vista. Esse interesse do Flamengo também serve para enfraquecer um concorrente direto. Claro. Então, o caso do mercado predatório. Ele vai se reforçar e vai enfraquecer um concorrente direto, se ele conseguir contratar. E outro, o poder financeiro do Flamengo hoje não tem igual no futebol brasileiro. Se ele convencer o jogador, é difícil segurar. Difícil o Pedrinho falar, vou pagar tanto. O Pedrinho tem muito dinheiro, mas não tem a capacidade. O Cruzeiro não permite a ele hoje, a não ser que ele abra a mão da fortuna dele, pessoal, para botar num negócio que não vai dar o retorno. Eu acho que ele não trabalha dessa forma. Ele trabalha com o que é a realidade do clube. Investiu para que aqui na frente tenha também um equilíbrio econômico no investimento que ele fez no Cruzeiro. Então, essa é a questão. Se o Flamengo consegue convencer o jogador, em algum momento o Cruzeiro acaba tendo que ceder. E dentro Eugênio... Só para botar uma pimenta, Ozinho, dentro dessa perspectiva, vocês falaram que valeria mais a pena buscar o Matheus Pereira. Se o Flamengo achar que interessa, leva junto. Ataca junto. Fala assim. A minha pergunta, Eugênio, primeiro assim, ele pode até convencer o atleta, e de repente o atleta pode até se sentir assim, poxa, que oportunidade, de repente no Flamengo, que já está montado e os títulos estão mais próximos, e de repente a visibilidade, para mim, para uma seleção disputar uma Copa do Mundo, pode ser melhor, a visão de cada um. Eu estou falando o que o atleta pode pensar e o Flamengo pode usar para convencer. Mas existe uma multa rescisória, né? Essa multa não é esse valor, 30 milhões. Então ele pode até falar com o atleta, mas se o Pedrinho falar assim, tudo bem, então paga aqui a multa rescisória. Eu não sei quanto que é a multa não, tá? Mas assim, não é 30 milhões de euros.
Senão, não teria nem conversa. É só o Flamengo chegar lá e depositar a multa rescisória e levar, se o atleta está convencido e quer ir. Então, assim, ele esperar pode o andamento da conversar, negociação, né, seduzir, Zinho? falar, mas se não tem a multa, se não chegou no valor da multa, o Cruzeiro não é obrigado a vender. E o atleta ainda tem contrato? Está em vigor o contrato? Não, obrigado não é, Zinho. Não, mas é tem vantagem do jeito. Caio Jorge. Nada disso, nem o Cruzeiro é obrigado a vender, nem se sabe, por enquanto, se o Flamengo teria convencido o Caio Jorge Então, ou não. mas é vantagem pro Caio Jorge? O que é melhor pro Caio Em Jorge? tese, mas isso é muito superficial nesse momento, porque a gente não sabe quais serão os elencos. No Flamengo ele tem mais chance de ser campeão e tem uma concorrência maior para jogar. No Cruzeiro, nesse momento, ele é titular absoluto, Isso. num time que tem condições de ganhar os campeonatos na próxima temporada, porque eu concordo com o Zinho, terá investimentos e já tem uma equipe muito forte, contratou um técnico que conhece futebol brasileiro, um técnico que fez muito sucesso, com exceção a passagem do Flamengo nas últimas temporadas. Tem gente que não gosta do trabalho dele na seleção brasileira. Eu até acho que em 18 ele cometeu o erro quando ele coloca o Marcelo no lugar do Felipe Luiz na lateral, jogo contra a Bélgica, e era uma coisa meio previsível da escalação antes, mas eu acho que na última Copa do Mundo foi muito mais uma questão de falta de sorte mesmo. O Brasil tomou um gol nos 3 jogos contra europeus, uma bola desviada no contra-ataque, no movimento errado do Fred. Aí não dá para colocar na conta do técnico. Né? A Argentina foi para os pênaltis contra a França, ganhou, foi para os pênaltis contra a Holanda, ganhou, o Brasil foi para os pênaltis uma vez, perdeu. E o futebol é assim, perto da Argentina, o Brasil podia ter sido campeão do mundo. Então o trabalho do Tite foi bom. Aí é do jogo. E... Só uma coisa, Birner, a multa é 100 milhões. Então, aí não vai pagar o Flamengo e não vai pagar ninguém da Europa. Ninguém vai pagar. E o contrato dele vai até 2029. Então, portanto, assim, vão ter que convencer o Pedrinho. Eu acho que você tem que convencer o Pedrinho. Mas eu isso acho que faz parte da negociação. Eu acho que tem que convencer o faz jogador, parte. o que não é fácil, porque nessa hora negociações são assim. os treinadores entram nas discussões. O Felipe deve ter participado disso. Fala, Caio, se você jogar comigo, você vai jogar assim. Felipe, hoje essa é uma questão. Isso. Não está garantido como técnico do É Flamengo. isso que eu espero de Então, você. O Caio Jorge já sabe quem seria o comandante dele no Cruzeiro. Você sabe como a gente joga e o Tite vai ter essa mesma conversa. E o Tite também é um cara muito grande. Então, se você falasse, o Flamengo quer tirar um jogador de qualquer time nesse momento, com exceção de Cruzeiro e Palmeiras, eu diria, ele tira. E não é tão difícil assim, a não ser que o cara goste muito do clube que joga. Tem poucos, mas ainda tem esse tipo de jogador. Do Cruzeiro e do Palmeiras, olhando os projetos dessas equipes, é mais difícil. Eu acho, por exemplo, que o Cruzeiro não vai aceitar essa proposta, até porque o Cruzeiro, como disse o Zinho, não precisa desse dinheiro. Se o Cruzeiro tiver a intenção de vender, isso vai ser negociado por um valor maior ainda. Não sei se o Flamengo quer pagar ou não quer pagar, só deixa uma coisa muito clara para mim. O Flamengo quer um outro centroavante E o vai Cruzeiro gastar em outro centroavante de uma característica diferente do Pedro. E tem dinheiro para isso. E tem dinheiro para Tem isso. um outro viés nessa história. Qual é, Eugênio? Quando o Flamengo abre uma live e joga para o mundo o seguinte, tem um orçamento bilionário para o ano que vem. Em qualquer negociação, ele vai ter mais dificuldade de atingir o valor. 30 milhões de euros é uma fortuna, é fora da realidade do futebol brasileiro. Sim. Mas aí o Pedrinho, olha, Pedrinho é malandro, né? Opa. Mineirinho, fica quietinho. O Flamengo tem 1 bilhão para gastar, então ele pode pagar 40, 45 pro Caio Jorge. Vendo para Inglaterra. E essa é Em qualquer negociação isso pode acontecer. Essa é uma das vantagens de você ter o seu time de futebol gerenciado por uma SAF boa. Porque você tem, no caso do Pedrinho, um cara de negócio, um cara que está acostumado a sentar numa mesa para negociar coisas grandes, não está sentando ali um conselheiro que foi eleito pela política do clube, sabe lá Deus por qual motivo. Então, um cara que está ali porque gosta do clube. Então vocês acham que foi um erro o Flamengo ter divulgado, da maneira como divulgou? Eu acho que ficou uma coisa assim que, para mim, assim, não... Da forma como foi, pareceu mais uma coisa assim, de autoexaltação do que exatamente E posso falar uma coisa para você? Tem que fazer mesmo. Você acha que tem que fazer? Tem que fazer. Porque não atrapalha em nada a negociação, mostra o tamanho do clube. Tudo que mostra você a tem força de do dinheiro, mercado. você vai ter mais dificuldade para negociar com Mas qualquer um. essa dificuldade já existe. Por exemplo, com o Felipe Luiz. Essa dificuldade já existe. Eu acho que isso mostra a força do Flamengo. Eu acho que a torcida do Flamengo gosta de ver isso. Eu acho que o time está Sim, divulgando. o seu público É uma versão madridista, Florentino Pérez, um pouco diferente no Brasil. E você não respondeu, Birner. Se você é o Caio Jorge, o que você faz? Eu converso com ambos. Eu não sei o apelo que ele tem ao Cruzeiro. A minha prioridade seria o Cruzeiro, porque foi no Cruzeiro que eu consegui crescer.
E se o Cruzeiro me der um projeto para ganhar títulos e para continuar evoluindo na carreira, eu não saio. E não sei também qual que é a ambição dele em jogar fora, voltar a jogar fora do país, né? Porque ele já teve uma passagem pelo futebol italiano, não é, Zinho? Não sei, em cima disso, qual que é o desejo e, claro, eu acho que, assim, a curto prazo, o principal objetivo dele é Copa do Mundo. Nesse sentido, esse passo que ele vai dar agora é importante para a carreira, a escolha agora. Sem dúvida. Eu, no lugar dele, ficaria no Cruzeiro e pediria um aumento de salário, porque no Flamengo ele não vai ser titular. Eu tô recebendo aqui uma outra informação. Pode repetir, Zinho? Só porque eu já vou ver aqui uma Zinho coisa. Ficaria no Cruzeiro, né, Zinho? Ficaria no Cruzeiro. Não, É isso? eu no lugar dele, ficaria no Cruzeiro. O Tite é ótimo treinador, vai valorizar o trabalho dele. Ele é titular absoluto. Aí, com o meu empresário, ia negociar um aumento, uma melhoria. Claro. Ó, se eu fosse para lá, É o eu ia ganhar um aumento significativo. Pô, eu quero ficar aqui, mas tem que ter uma valorização, conversa. Porque eu acho que no Flamengo, o time do Flamengo é melhor do que o do Cruzeiro, o elenco do Flamengo é melhor do que o do Cruzeiro, e o Flamengo vai reforçar ainda mais esse elenco. Ele vai chegar no Flamengo e não vai ser titular. Tem uma atualização aqui, Eu acho que Zinho. vai. Você acha que ele seria titular? Eu acho que ele no Flamengo comeria o bife. E o Pedro? A gente não sabe se vai continuar o Felipe Luiz. Não sabemos. Para a ideia de jogo do Felipe Luiz, É o o que o Caio Bruno Jorge estava funciona falando. muito melhor que o Pedro. Eu acho que se Muito o Caio melhor. Jorge mantiver o nível da última temporada, o Pedro Porque o começa... Pedro sofreu com as O contusões. Pedro começa né? como titular, Mas não são apenas as contusões. Aí, Birner. o Pedro começa como Aí, titular Birner. e perde a posição ao longo do ano. Eu acho, mas tudo bem. Então o Bruno Andrade mandou uma mensagem aqui para mim, vou atualizar, tá? Mais detalhes do negócio, do que seria a proposta, ó. O Flamengo procurou o Cruzeiro com duas opções. Ou essa primeira que a gente já divulgou, que é 30 milhões, ou 22 milhões mais o Cebolinha. Para vocês verem como o negócio realmente está rolando. E é um Birner. negócio inteligente, porque o Tite adora o Cebolinha. E o Tite levou Cruzeiro já Cebolinha pra respondeu. seleção, E o tudo. Cruzeiro já respondeu o seguinte: é 45. 45. 45. Botou preço. Botou o preço. É 45. Então a gente sabe quanto custa pro Flamengo tirar o Caio Jorge. 45. Tá. É isso. Tá? Vou ser Mas sincero que 45 é a multa rescisória? Não, é 100 a multa rescisória. Existe... Mas o Cruzeiro aceita fazer o negócio por 45. As leis de mercado... Mas não quer, mas o Cruzeiro nesse momento falou que é 45 porque não tem a intenção de aquela história que vocês estavam Ele não quer falando, sair. reforçar, Não quer não, que e saia. reforçar alguém aqui dentro do As Brasil. leis implícitas de mercado não são tão frias assim quanto parecem quando a gente discute o assunto. Para mim isso é uma coisa muito simples. O Cruzeiro acha que vale vender por isso. Ele não quer vender. Não quer vender, mas acha que vale vender por isso. Com preço. 45 ele tá? vende. O Flamengo tem que pensar. Eu sei que está acima do valor de mercado, porque não vale. Não vale. Essa é a proposta que ele não Não vai vale receber. quanto? Não vale 30 ou não vale 45? 45, não vai receber essa proposta de fora. Só daqui. 45 é 50% do que ele está oferecendo. É um valor muito Mais. alto. É quase o dobro do Vitor Roque, para fazer uma comparação. Isso. Quase o dobro. Dá É o quase dobro dois- do Samuel Lima. Então, é um Se Vitor... não me engano, é o valor que o Flamengo vendeu o Vinícius Júnior para o Real Perfeito, Madrid. perfeito. É algo próximo disso. Agora, a partir do momento que você tem Sim. dinheiro para pagar, Sim. a partir do momento que você tem dinheiro para pagar, se você acha que o jogador é essencial e que ele vai render resultados por anos, nós falando na cara de te dou 40, vai ter uma negociação. Então, aí mas que tá. assim, Porque não ele vale. joga lá no alto para não vender, mas e se o tempo vai passando ele fala, pô, mas peraí. Tem isso. Aí o Flamengo chega, não, 35 eu topo. É uma coisa, Bruno Vicari, por exemplo, usa esse belo paletó. Sim. Vamos supor que só houvesse esse paletó no mundo que interessasse a um milionário. O paletó não vale não sei quanto. Vamos falar que eu quero, eu pago. O Flamengo é isso. Isso. Vamos Não, esperar mas, pra ver. e o tempo Eu não joga vendo. para os dois lados. O tempo joga para os dois lados. De repente o Cruzeiro pode ver o negócio esfriar e, de repente, 35 Flamengo, vai. 35, ou então o Flamengo vai estreitando o tempo e olha, pô, vou pagar mais porque esse é o cara que eu quero, oferece. O limite da possibilidade de negociação muda Deixa eu dar uma pergunta pra você. o comportamento de um lado ou de outro. O Cruzeiro vem e fala assim, eu quero 40 e o Cebolinha.
com 40. Não, Só mas os aí 40. vai mais do que 45. Não, mas 40 é muito. Porque na conta do Flamengo, o Cebolinha vale 8. Tudo bem, aí você sabe que o Flamengo entrega. Quanto? O Cebolinha nessa conta aí tá valendo 8. Se der 40 e o Cebolinha. O Cruzeiro fala assim, o Flamengo, não, paguei. Vou dar um exemplo. O Cruzeiro pega os 40, mais o dinheiro que o Pedrinho pode investir, mais o Cebolinha. Monta o time mais forte do que vai ter com o Caio Jorge ou não monta? É difícil. Tem que pensar nisso. Difícil. E sem o Gabigol, né? Muito, provavelmente. Muito Gabigol difícil esquece. achar o Caio Jorge. Esquece o Gabigol. Jogador. Por isso que o Flamengo está oferecendo esse dinheiro, que é altíssimo. Até porque... Jogador desse nível é difícil E achar. até porque ele é jovem e o Flamengo sabe que se ele vai bem, Centroavantes são caros. vai pra Copa do Mundo, o Flamengo pode vender por mais ainda. Pode. Não pode, Zinho? Só se ele arrebentar. É. Pode vender por um pouquinho mais, o mesmo preço. 20. Mais do que isso, Não, mas do que com 45 não paga. Mas com 24 anos ele ainda tem mercado na Europa, não tem, Zinho? Começa a se fechar, porque a Europa, os grandes clubes da Europa não estão buscando jogadores nessa idade para cima, 24, 25. Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, citando esses gigantes, Liverpool, eles estão buscando jogadores mais jovens, tipo Ryan do Vasco. Essa idade aí. E o Caio já esteve 19, lá, né, 20. na Juventus. Tem essa Já questão esteve também. lá. O Caio é muito bom jogador, acho que ele aparece bem. Assim, ele tem uma temporada muito boa, mas eu não sei se ele vai manter essa regularidade. Ele já tem 24 anos. Eu não estou falando de um garoto de 20 anos. 24 anos já está naquela idade do 24 para o 27 que você atinge o seu auge, que se falava sempre. Hoje está muito precoce. O futebol está começando muito antes. Um garoto com 16 anos já faz um contrato profissional. Eu acho um absurdo. Você não sabe ainda o que vai acontecer um garoto de 16 anos. São alguns fenômenos que estouram com 17, 18 anos. Alguns, muitos, já são colocados como craques nessa idade. Bate e volta, bate e volta, bate e volta e às vezes se perde. Porque precocemente já se coloca uma responsabilidade de um craque, de um cara formado, e não está formado ainda. Então eu acho que assim, Caio Jorge é bom jogador, ele pode sim o Flamengo contratar e chegar aqui e arrebentar banco. Ô Pedro, você vai ser banco, ele assumiu a posição, ele fez isso com o Gabigol, que chegou com aquele nome, né, aquele status, e virou banco, e ele assumiu a titularidade e correspondeu. Mas eu não tenho, assim, com todo respeito ao Caio Jorge, com todo respeito ao Caio Jorge, eu não tenho essa convicção de que ele vai manter essa regularidade subindo, sabe? Nem eu. Eu conheço o Pedro no Flamengo. Já me respondeu anos após ano, com contusão, com problemas, com operação, com cirurgia, volta, faz gol, vira artilheiro. Mas fica com um muito tempo treinador fora, que assim. não gosta tanto da característica dele. Era nítido, o Felipe Luiz não é fã da característica do Pedro, mas teve que arrumar um jeito de colocar ele para jogar, porque ele é o melhor. Então esse eu sei que vai me corresponder e já está no clube e já tem afinidade com o clube e com a torcida. O Caio Jorge chegaria para conquistar isso, num time que já entregou tudo, que ele tem que chegar voando. Ele não pode chegar assim, eu vou me adaptar, eu ainda tenho um tempo. Não, ele tem que chegar e repetir o que ele fez, senão ele não vai jogar. O grau de exigência no Flamengo se tornou muito maior. Então eu tenho essa dúvida desse investimento. Eu acho que tem outras prioridades. Como eu falei, está se falando muito que tem que ter um centroavante por causa que o Pedro se machuca. O Arrascaeta não se machuca? E o Arrascaeta é mais velho do que o Pedro. O Arrascaeta teve uma já tem um temporada reserva lá, teoricamente. espetacular. A melhor dele. Do Arrascaeta, quem é o reserva do Arrascaeta? Foi contratado para ser o reserva dele, está jogando junto com ele porque mostrou muito futebol, o Carrascal. Foi contratado para ser o reserva do Arrascaeta. Aí, como ele jogou muito bem, foi adaptado para jogar pelo lado do campo. Mas eu concordo no ponto aí do Zinho, e vocês falaram outro nome que me agrada mais. Você tem 30 e tantos milhões, não é melhor bater lá no Vasco e pegar o Ryan? Eu acho que... Diferente. Pode ser.
Mas eu acho que justamente por ser diferente e por... Eu acho que o Ryan você jogaria. um bom recorte pro site e você vai ser amado pela torcida vascaína depois dessa Mas sugestão. se eu tenho 30 milhões de euros, Mas então, eu acho Birner, que, assim, eu vou pra cima do Ryan. Além dele ter mais personalidade, além dele ser mais jovem, ele joga em outras posições, além de jogar de centroavante. Não, eu iria pra cima do Não Ryan. teria problema nenhum o Flamengo querer contratar o Ryan. Me parece que, nesse momento, o objetivo do Ryan é a Europa. É questão de jogador também, né? E não sei quanto... E haveria grandes clubes da Europa interessados no Ryan. Porque aí Mas é o o que... Flamengo tem interesse? Se tem o dinheiro, é legítimo. Até porque o Ryan, por ser mais jovem, os grandes clubes da Europa provavelmente fariam esse investimento que não vão fazer mais no Caio Termina Jorge. a formação dele lá, né? Não é verdade? Eles querem terminar a formação dos jogadores. Mas se eu tô com esse dinheiro todo aí sobrando que o BAP já anunciou, eu ia pra cima do Ryan. Um grande destaque da temporada. Um clube como o Flamengo, que se posiciona como o predador do mercado. Eu tenho 1 bilhão, ninguém chega perto do meu orçamento, eu vou querer contratar 2 jogadores do mesmo nível para cada posição para estimular a concorrência. Eu não gosto desse termo predador que você usa. Mas Não. quando ele vai no mercado, assim, Cruzeiro Por quê? é um concorrente bom. Cruzeiro, eu quero ser o centroavante. Porque ser é um artilheiro. mérito. Traz aqui. O predador, para mim, tem uma conotação negativa. Não é Não. negativo. Não é negativo. Não. Ele é o todo-poderoso. Isso aí Ele é o é leão da savana. Isso é lei de Darwin, então, ô claro, Birner. É lei de Darwin. É isso. Sobrevive o mais forte. É, exatamente. Isso não é uma É crítica. aquele que se adapta. É o leão da savana. Todo mundo fugindo dele. Então, assim, o Flamengo se posiciona claramente dessa forma. Quando ele vem a público e fala isso e faz uma proposta, demonstra interesse num dos principais jogadores do futebol brasileiro, que é de um clube que pode concorrer com ele em algumas competições. Então, eu entendo, eu leio dessa forma. Então, o Flamengo, quando se posiciona assim, pode ser o Caio Jorge, pode ser o Ryan, pode ser qualquer outro que ele achar que interessa a ele dentro do futebol brasileiro. Uhum. Agora, o que a gente também sabe é o seguinte, então, a negociação está lá rolando e a gente já mostrou aí os valores. O Flamengo ofereceu 30 ou 22 mais o Cebolinha, o Cruzeiro falou que não, que tem outras propostas e fala, volta com 45 que a gente conversa. Então, a gente já tem o preço que o Cruzeiro quer e a gente já tem que o Flamengo tem muito dinheiro, certo? Que o Flamengo busca um centroavante e que o Cebolinha talvez não tenha esse futuro no Flamengo. Aí é curioso. Cebolinha, discutivelmente, é um bom jogador. Terminou o ano jogando bem. Terminou o ano jogando bem. Por que o Flamengo teria interesse em negociar o Cebolinha? Aliás, Procurar que a idade do Cebolinha. Mas 29. assim, tem interesse do Fluminense nele. 8 milhões de euros pelo Cebolinha em forma e jogando o que já jogou, se tem dinheiro, contrata. Não. Sem O pensar. Fluminense tem dinheiro. Quer dizer, tem dinheiro. Tem interesse. Não sei se tem 8 milhões de euros para dar no Cebolinha. A questão, assim, só para fazer uma comparação. O problema do Cebolinha no Flamengo, qual tem sido? Sequência de lesões. Isso dificultou muito que ele pudesse ter regularidade no Flamengo. E faz alguns anos que ele não consegue mais jogar como Alguns antigamente. anos. Pagou quanto? Pagou, Marcelo? 80 milhões de reais, 85 milhões de reais, 16 milhões É de um euros na época. problema semelhante ao do Pedro, que também tem tido sequência de lesões que o tiram por um tempo razoável do time. Um outro jogador que sofria muito com isso e parou de sofrer foi o Arrascaeta. O próprio Arrascaeta. É verdade. O Arrascaeta era um jogador que saía toda hora, machucava um joguinho aqui. Não eram lesões que tiravam o Arrascaeta por longos períodos. Mas esse foi o ano de mais Esse regularidade ano dele. ele resolveu isso. Se o Flamengo consegue resolver isso do Cebolinha e do Pedro, segura os dois. Segura o Cebolinha também. Mas ao que parece não, na avaliação. Se ele coloca como uma possível moeda de troca para o Cruzeiro, ele não está contando muito com o Cebolinha para a próxima temporada. É um cara que perdeu esse espaço ou nãozinho no Flamengo? Como é que você imagina esse futuro do Cebolinha? Ele perdeu o espaço com a chegada do Samuel Lino, porque o Bruno Henrique joga naquele lado ali. Quem perdeu muito mais espaço foi o Michael, esse perdeu total. Ele pode, como foi falado, o Carrascal jogar por aquele lado ali, às vezes joga do outro lado. Quem não cai muito por aquele lado ali é o Luiz Araújo e o Plata. São mais jogadores pelo lado direito. Então são muitas opções que o time tem e eu só acho que o Cebolinha, ele, de todos os reservas, no caso, vamos dizer assim, para mim é um dos que
junto ali com o próprio Luiz Araújo, porque o Plata foi titular há muito tempo, né? E é um jogador de muita confiança do Felipe Luiz. Mas eu gostei da reta final do Cebolinha, acho que ele correspondeu até mais do que o Samuel Lino. O Samuel Lino começou, todo mundo muito empolgado, dele ser aquele jogador que partia para cima, para o drible, mas aí de repente quando ele foi para a seleção e voltou, começou a não corresponder, a torcida começou a pegar no pé. É aquilo que eu falei, tem jogadores que estão sendo contratados e chegam num time totalmente montado, vitorioso, ganhando tudo, que o torcedor já tem os jogadores ali com uma ligação muito forte. Quem chega agora tem que ser como o Jorginho, chegou, pegou a camisa, colocou, é minha e acabou. Isso. Olha o Emerson Royal, sofreu, tá sofrendo. Olha o Matias Vinha, não joga, tá entendendo? O Saul entrou, Vinha, tava vai bem, embora. lesão, saiu. Então assim, eu não abriria a mão do Cebolinha, não. Acho que ele ainda tem muito para corresponder e eu acho que, em forma, ele seria o meu titular, não o Samuel Lino. Sim, também acho. Também seria, Eugênio? O que ele jogou na reta final do ano era para ser o titular do time. Só que ele não consegue ter sequência. Eu tô vendo aqui, a gente tá ao vivo também no YouTube, tem muita gente assistindo, mas o pessoal, além dos comentários que estão ótimos, eu vou passar um aqui para vocês, mas eu queria que o pessoal que tá no YouTube também deixasse like aí pra gente, tá? Para esse conteúdo ser compartilhado. E para todo mundo voltar amanhã também no Fala Fonte de manhã, porque aí vai estar o Felipe Silva, o André Hernan e o Bruno Andrade, que são os apuradores que trouxeram essa informação para a gente. Eles vão ter mais informações também, tá? Amanhã às 10 horas da manhã. Mas no chat estão perguntando o seguinte, é um bom nome também. Por que não investe no Marcos Leonardo? É um bom nome também. Pô, a força 22 anos. A força Na mesma fonte. A força que ele fez para voltar para o São Paulo na Libertadores. E o São Paulo não tinha dinheiro para contratar. Deixa claro que ele quer voltar a jogar no futebol brasileiro. Se for um jogador que vai se comportar melhor do que fez na reta final do Santos, porque não foi legal, tecnicamente, quando olho de qualidade, um centroavante eu contrataria, de olhos fechados. É um bom nome. Mesma fonte, mesma escolinha do Santos. Mas eu acho que o Flamengo, nesse momento, está mirando o jogador que fez uma temporada muito forte no Brasil. Mostrou para todo mundo, tô aqui. E com mais mobilidade também, né? O Marcos Leonardo não é um paradão. Mas eu acho que, assim, para que o Flamengo tivesse esse interesse, teria que mostrar, ter feito uma temporada recente em altíssimo nível. Não, a pergunta para mim é se você não compensa vender. Se o Flamengo subir a proposta, o Caio Jorge, que eu concordo com o Zinho, eu acho que o Caio Jorge jogar, por isso que eu repeti todas as vezes que você me perguntou, se ele mantiver o nível dessa temporada, se ele subir um pouco o nível dessa temporada, eu acho que sim. Mas acho que o Marcos Leonardo custaria até menos. O negócio vale então. Se não é um negócio você vende, investe no Marcos Leonardo e traz outros jogadores. Assim, eu acho que o Cruzeiro não precisa ter o Caio Jorge, o Cruzeiro precisa ter o time mais forte possível para ganhar os campeonatos. Não, mas aí você está falando, tá falando do Cruzeiro vender e contratar o Marcos Leonardo. Sim. Ou do Flamengo não contratar o Caio Jorge para trazer o Marcos Leonardo? Se o Cruzeiro vender, trazer o Marcos Leonardo. Marcos Leonardo. Porque a informação que está repercutindo muito é que... Mais jovem que o Caio Jorge, inclusive. É que o Hilal tem 3 estrangeiros agora no elenco. E não escreve ele no Campeonato Nacional. E ele só vai poder inscrever 2, então seria mais fácil neste momento tirá-lo de lá. Sim. É uma boa opção. E é um jogador que também quer atuar na Copa do Mundo. Poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro. Vende o Caio Jorge, pega o Marcos Leonardo e repõe. Deixa eu ver quanto está avaliado o Marcos Leonardo. Não há garantia, entretanto, de que ele terá o mesmo desempenho. Isso. Exato. É um bom nome o Marcos Leonardo também, Zinho, porque agora ele vai voltar a ser muito falado aqui com essa informação que o Hilal também precisa. Tem os 3 estrangeiros, o Cancelo, o Darwin Nunes e ele. E ele é o menos cotado para ocupar uma dessas 2 vagas. Não, olha, eu não estou sendo contra a contratação do Caio Jorge, não, hein? Se o Flamengo tem poder financeiro para pagar o que o Cruzeiro peça e ele vem por elenco e disputa a posição, ótimo, maravilhoso. Tem dinheiro para bancar tudo isso? Ótimo. Aí o elenco já é o melhor, vai ficar ainda melhor. Né? O Felipe Luiz ou o treinador que chegar... se o Felipe Luiz não ficar, o treinador que chegar, ele vai olhar para esse elenco e vai falar, você vai jogar a Copa do Brasil aqui, você joga a Libertadores ali, tá bom, você joga aqui o início do Carioca, aí tem Supercopa, tem Recopa,
Tem jogo para todo mundo, tem Brasileirão, começa já no dia 28 de janeiro. Tem a condição financeira, traz. O Caio Jorge é ótimo jogador. Eu só acho que assim, não é a prioridade. Agora, se o Flamengo tem condições para contratar o Caio Jorge, para contratar mais um jogador meia, não é meia que cai para o lado, não é meia que é mais ali de ataque. O meia, o camisa 10, o organizador, o Matheus Pereira. Não estou falando que não vai ter também a grana para contratar os dois, mas eu acho que precisa desse jogador centralizado, o camisa 10, joga atrás do centroavante, né? Eu acho que assim, não sei se o Vitão, como é que está essa situação, se o Vitão vai em Flamengo, é para o Cruzeiro, mas precisa do zagueiro, de mais um zagueiro. Isso. Zinho. Então, assim, acho que tem outras prioridades do Flamengo. E a informação, a gente já vai entrar no caso do Felipe Luiz e do Vitão, mas que o Vitão também agora está bem próximo. Eu acho que o De La Cruz não conseguir ter sequência, para o Flamengo mais só de jogador, é outro volante. Pensando no elenco todo, porque o Jorginho tem uma idade em que você precisa gerenciar a temporada dele, e ele é insubstituível. Tem o Eric, tem o Saul. O Eric e o Saul, exatamente isso. O Saul também é um jogador que você precisa gerenciar a temporada. E o Eric, que é mais jovem, e para mim hoje ele é titular do Flamengo, aliás, há algum tempo, não hoje, é uma baita temporada quando conseguiu jogar, também teve alguns problemas de lesões. Ou seja, para um time tão rico, mas tão rico, a função de volante hoje, que é o cara que protege a defesa, que constrói como meia, que distribui jogo, que ajuda em saída de bola, que chega na frente para finalizar, é essencial. Então, para mim, assim, olhando um planejamento do Flamengo, ter um outro volante de alto nível. Mas é que tudo bem, a gente citou quatro volantes, certo? Se o De La Cruz não puder jogar, eu acho, por todas as polêmicas que a gente viu, inclusive causou demissão, e o quanto ele jogou, ele não vai conseguir ter uma sequência de temporada. Mas você acha que é mais prioridade do que ter esse outro centroavante para brigar com o Pedro? Não, o centroavante é mais prioridade. E mesmo o Flamengo conquistando o Brasileiro e Libertadores sem esse outro centroavante? Porque ele conquistou a Libertadores e o Brasileiro na reta final sem o Pedro. Quantas vezes na temporada você acha, quando o Pedro estava fora, que o Felipe Luiz olhou para o time, olhou o que a equipe precisava e falou, se eu tivesse um centroavante, eu colocaria ali? Ah, eu acho que algumas. É isso que responde. Né? Porque ele ficou no improviso, na reta final de Libertadores ele não contou nem com o Plata. É isso. Tem o jogo que o Plata jogou de centroavante, Bruno Henrique. Você imagina no nível... E o Juninho contratado... Eu vou te responder de que quando teve a primeira polêmica, ele abriu mão do Pedro. E botou outro para jogar lá. Também tem isso. Mas ali tinha uma questão maior. Ali era uma questão da hierarquia não, mas do controle do grupo, é isso, Briner? Eu acho que do padrão de comportamento do ambiente para manter o nível de comprometimento no treinamento que ele acha necessário para ter resultados. Uhum. Era uma questão... Ele mesmo, quando dá entrevista forte sobre o Pedro, nunca discutiu a qualidade do Pedro. E para você precisa desse meia para revezar com o Arrascaeta? Porque por mais que ele tenha, e é verdade, sido muito regular, e talvez a grande, não sei se foi a grande, foi melhor essa temporada que é de 19? Foi. Tá, pelo menos de mais regularidade. Individualmente foi melhor. Tá, a gente também, até pela idade dele, não tem garantia que a próxima e nem a seguinte vão ser desse mesmo nível. Uhum. Pela idade dele, claro. De nenhum jogador. De nenhum jogador. Mas não que seja ele não está numa fase para ter uma curva ascendente, certo? Mas ele tem ainda idade para manter o que ele fez nesse ano. Me parece que foi feito um trabalho específico em cima dele, na preparação física, né? Em toda a parte que hoje que cerca um jogador, não é só a parte física, né? Fisiologia, nutrição e tal, para dar sustentação e permitir que o Arrascaeta chegasse onde chegou nessa temporada. Para mim foi a melhor temporada dele, mais regular e mais artilheira, né? Porque dentro do contexto do time do Felipe Luiz, ele assumiu muito o papel de finalizador. Sim. Até porque no primeiro semestre não tinha nem o Pedro. Então, você usava o centroavante para abrir espaço para que ele chegasse de trás, pisasse na área e finalizasse. E, Birner, você acha que o Flamengo precisa de um outro ali? Alguém para concorrer assim, em alto nível com a Arrascaeta? O Flamengo parece que tem dinheiro para suprir todas as suas necessidades, mas assim, todos os jogadores... Mas é isso, para o Flamengo agora vai custar mais caro, tudo, né? De todos os jogadores do Flamengo, quando o Eugênio cita a fala do BAP, que deseja concorrência de alto nível em todas as posições, a mais difícil para quem chegar é a do Arrascaeta. Pela última temporada, por ser um jogador histórico, quando você faz a lista de grandes jogadores do Flamengo, você coloca lá em cima, Zico. Aí vem
A turma que são os grandes ídolos só não estão do tamanho do Zico. Aí você vai entrar o Júnior, vai entrar o Leandro e vai entrar o Arrascaeta. Vai. Então você está mexendo com uma coisa que vai além do campo. Mas a gente achava que seria assim com o Gabigol também. Então, mas o Gabigol fez muita força para isso parar de ser assim. Fez. Fora de campo, Vou dentro de colocar campo, aqui uma outra jogando perspectiva. mal, com polêmicas. Eu Então, concordo assim, com você. Hoje, dentro do elenco do Flamengo, é isso. Agora, o Carrascal não joga no mesmo nível, mas ele substitui. Então, se eu tenho dinheiro para ou um ou outro, eu não busco meia. Você busca Eu busco centroavante? outro, busco centroavante. É? Tá. Só para pensar aqui com a cabeça do Flamengo hoje. Cabeça do Flamengo, tá? O Flamengo foi campeão da Libertadores, foi campeão brasileiro. Sofreu para ser campeão da Libertadores, não foi fácil. Teve dificuldades a partir das quartas de final, foi para os pênaltis. Até na primeira fase teve. Primeira fase classificou ali num sufoco tremendo, perdendo o jogo para... O mais fácil para o Flamengo da Libertadores foi a final. Colocado. Foi o Inter. O mais fácil foi a final. Fechou em segundo do grupo, né? Foi O primeiro. Inter e depois a final. Os times brasileiros. Pronto. O Flamengo teve essa dificuldade, o Flamengo difícil. O foi Inter foi campeão mais fácil. brasileiro, mas teve momentos de oscilação no campeonato. Quando foi para as competições internacionais, faltou fôlego, né? O Flamengo caiu para um resultado Marcel assim, gritou no ouvido do Bruno, forte tenho para o certeza. Bayern de Munique. Depois não faltou algo para ganhar do ofendido. PSG no Intercontinental. O Flamengo, com o dinheiro que tem, o que o Flamengo pensa hoje é chegar nesses grandes torneios com mais força. Isso. Então, assim, beleza, o time atual é bom? Mas eu quero chegar mais forte. Quando eu tiver a oportunidade de enfrentar um PSG, um Bayern de Munique, eu preciso ter algo mais do que eu tenho agora. Mas aí a janela é do meio do ano, não é essa? Não, também. Não, mas se ele conseguir contratar o Caio Jorge agora... Também. Mas você acha que o Caio Jorge torna o Flamengo um time mais capaz de vencer um PSG? mas peraí, Vai ele não... dar Ele, mais- não, mas mais- peraí. não. Ele não... Ele tava Se ele até, tivesse em campo- Ele tinha o Juninho. Poderia ter Ele ajudado tem o mais. Juninho e tem o Caio Jorge, é melhor ter o Caio Jorge. Não é? Ele bate pênalti bem, porque a questão foram os pênaltis. Não, a questão é que você poderia ter vencido o jogo sem os pênaltis. Bate pênalti bem. Não, porque o Léo Jardim tirou ele pra botar o Gabigol. Não, ele tá falando do Flamengo e PSG. Ele não bate Não, bem. ele falou do isso? Caio Jorge. Não bate bem, é isso? Ele falou que o Caio Jorge bateria melhor o pênalti. Eu tô falando que, pô, se fosse por isso, Eu ficaria. contra o Corinthians, o treinador do Cruzeiro tirou ele, pô. Mas eu acho que ele poderia ter ajudado o Flamengo no jogo com o PSG. O Pedro não entrou bem no jogo, o Juninho não ajudaria. E tem Entendeu? uma outra... É qualificar o elenco. E tem Não uma é ter certeza que o cara vai entrar e vai fazer o gol. É qualificar mais o elenco. Subir gradativamente o nível geral do acho que tem um elenco. grande desafio, se quiser aprimorar tanto, chegar nessa sintonia fina. Uma coisa que fez diferença para o Flamengo muito nesse ano é que o Flamengo trouxe alguns jogadores, já tinha outros, com casca. Jogadores acostumados aos grandes jogos, né? Que o Palmeiras não teve. Ele escolheu outro tipo de jogador e isso, na reta final, fez uma diferença muito grande. O Caio Jorge, ele pode se tornar um jogador como esse. Pode. Do jeito que o Bruno Henrique se tornou no Flamengo. Que o Gabigol, quando estava bem no Flamengo, se tornou no Flamengo. O próprio Mas ele Arrascaeta. ainda não é um jogador assim. O próprio Arrascaeta. O Pedro é um cara pro jogo grande. Depende. Não, ele já fez muitas partidas grandes. Ele já disputou grandes decisões. A decisão em que já ele ganhou brilhou, eu não Libertadores. lembro. Quem é? Quem? Pedro. A decisão que o Pedro brilhou, eu não lembro. Tô tentando puxar aqui pela Ele memória. foi o melhor jogador da Libertadores, 2022. Ao longo Foi o da protagonista. competição. Mas o gol da final foi o do Gabigol. Do Gabigol, é. É que ele colocou aqui de... Não discuto a qualidade do Pedro, tá? Eu discuto a condição física dele. Não, então, ó, se for entrar nesse mérito, com todo respeito, eu vou- o Arrascaeta foi o melhor jogador Mas se do for Flamengo. por isso, o Arrascaeta não brilha nos jogos finais. E outra coisa, na Libertadores, a dele foi Não, muito eu abaixo vou, do brasileiro. Eu vou lembrar de um aqui, ó. Um Porque jogo entregou muito decisivo. mais regularidade. Um jogo decisivo recente do Pedro. O Palmeiras e Flamengo do Campeonato Brasileiro. Ele foi decisivo no Acabou jogo. com o jogo. Foi importante. Não é uma final Foi de demais. campeonato, porque era pontos corridos, mas era um jogo Mas grande. era um jogo que se o Flamengo perdesse, acabou. Era um jogo... Isso, Acabou. isso, Pode ser era. campeão. Ali foi um jogo do Pedro. Não sei se acabou, porque o campeonato teve muita história depois daquilo. Não, mas era ele um foi jogo. bem naquele jogo. Mas era um Foi jogo bem, importante. foi Era um bem. jogo importante. Foi muito bem Palmeiras naquele ganhasse no jogo. Rio. Fato. Então ele tem essa... Ele tem esse tamanho, assim, de jogador importante. Ele é um jogador importante.
discuto que ele seja um jogador importante, mas o que eu estou entendendo é que o Flamengo está tentando subir o nível. Deixa eu fazer uma Então, pergunta. se ele puder trazer um jogador Deixa eu te fazer uma até pergunta. para o lugar do Arrascaeta, que entregue mais que o Arrascaeta, se ele amanhã falar assim, ô Messi, você tá afim de jogar aqui no Flamengo? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu tenho que perguntar. Você acha? A gente não tem resposta. E Se você tem dinheiro, você pode pensar em tudo, Bruno. Pode. Quem tiver no YouTube também, se quiser opinar, por favor. Manda aqui, deixa eu Você ver. acha que se o Flamengo recebesse hoje uma proposta de 30 milhões de euros pelo Pedro, ele venderia? Nossa, Sim. na hora. Mas acho que até de 15. Pelo Pedro? Sim, Ué, por que não? pela Se realidade o do mercado. treinador for o Felipe Luiz, vende. É. Se Você for acha pro que não Palmeiras, vende? ele não vende. Exato. Você acha que não vende, Birner? Por 15 30k? Não, 15 30 talvez talvez. eu tenha exagerado, que eu falei a metade, mas por 30, claro que Vende. vende. Na situação de mercado hoje. Eu acho que nenhum jogador do futebol brasileiro... Qual jogador... Bom, acho que o Ryan vale. O Caio Jorge é o que a gente está discutindo. Qual outro? O Vitor Roque, 25. E tem 20 anos. Ninguém vai oferecer 30 pelo Vitor Roque. Não vai. Mas se oferecer hoje, o Palmeiras vende. 25 é uma fortuna que o Palmeiras É uma pagou. fortuna. E se oferecerem 30, é claro que o Palmeiras vai vender. Acabou de sair da Europa, fez alguns meses bons aqui, quem sabe engrene, porque o começo também foi complicado. Faz parte, normal para o jogador tão jovem. Ele mesmo falou da falta de confiança, ou seja, Aham. são todos jogadores com muito potencial, mas não são jogadores que garantem o retorno do investimento para quem não pode ficar gastando tanto dinheiro assim a qualquer momento. Bom, eu vou ler o que o pessoal tá mandando no chat. Já vou entrar na outra informação também que está no ESPN. Tá forte o hate ou tá tranquilo? Eu tô vendo aqui. forte. Eu não tenho hate nenhum, Birner. Sempre. Hate é só bom. talvez do seu lado. Para mim não existe. Faz parte. Não, mas não tem hate não. O pessoal tá discutindo aqui a questão toda. Mas tem uma outra informação importante no ESPN.com.br. O senhor está sendo chamado de clubista aqui, viu? Do Pedro Ivo Almeida. Não, mas por que, ô Birner? Porque foi chamado de clubista. Quando eu sou chamado de clubista, eu Você aviso que eu foi? sou. Não, o Eugênio. Quando eu sou, eu falo. O que estão falando aí no Mas chat? quando é que a gente não é? Lê uma aí do chat, ô Birner. Danilo Santos. Bruno Vicário. Será que tem como o Eugênio ser menos clubista? Mas do quê? Não sei, ele pode explicar aqui pra gente, se quiser. Normal. Deixa o pessoal reclamar. Então, é o E o seguinte. Zé Oliveira falou que o Palmeiras manda- já recebeu proposta maior do que essa. Manda reclamações. E o que ele falou sobre o seu 3 pontinhos, eu não posso falar aqui no ar. Não, então não vamos mais ler. E o Murilo Tô brincando. perguntou se o Yuri Alberto no Fla. Yuri Alberto? Não tem nada, tá perguntando aqui. Não. Murilo Brito. Eu vou abrir aqui, que eu não tô conseguindo abrir os comentários aqui, mas já vou abrir. E o pessoal tá deixando like aí no YouTube, ô Birner? Vê aí, Deixa eu ver, cadê? no joinha. É uma outra dupla que o Flamengo poderia, se tivesse Deixa eu interesse. pensar aqui. Quem? Eugênio? Memphis e Yuri Alberto. Memphis e Yuri. Não levava? Levava, opa. 72% das Senhor pessoas que Congelo? responderam a enquete disseram que o Caio Jorge seria titular do Flamengo. Seria titular? 3.090 votos, 72% Bastante. dizem que seria titular. E cadê os joinhas aqui? Deixa eu fechar o chat ao vivo. Vê que eu aí. respondo. Enquanto isso, eu vou lendo aqui a matéria. Sim, vários joinhas. Vários, muitos, Vários. mas podem continuar, tá? É o seguinte, matéria do Pedro Ivo Almeida. Tá no espn.com.br. De hoje também, hein, pessoal? Estamos estourando, hein? Tudo lá no espn.com.br envolvendo essas negociações do Flamengo. Quais os valores que ainda travam a negociação do Felipe Luiz e do Flamengo? Ozinho, a matéria aqui do Pedro Ivo falou o seguinte, o Flamengo ofereceu, aí eu vou ler o que está aqui na matéria, que é o valor, tá? 2 milhões e 200 mensais ao Felipe, que aceitou a proposta. O problema é que o clube entende que esse valor também contemplaria os auxiliares, o Ivan Palanco e o preparador físico, o Diogo Linhares. E aí o Felipe discorda. Então, segundo a apuração da ESPN, é que o Felipe quer esse valor de 2.200 para ele e que o Flamengo arque com os salários dos outros auxiliares, né, do auxiliar e do preparador físico, em uma outra conta, e o Felipe entende Deixa eu que não. tocando a bola pro Zinho, complementando. Quero deixar uma colocação para ele, porque conhece o mercado, já foi dirigente, jogou bola, conhece o mercado profundamente, parte interna. Olhando o mercado atual, é óbvio que alguém no Flamengo olha quanto ganha o técnico mais bem remunerado do país e pensa Claro. se ele acha que ele merece isso ou não. O Felipe tem que cobrar alguma coisa parecida com o que ganha o Abel? Então eu vou só completar a matéria aqui para já embasar a resposta do Zinho, tá? Esse valor dos outros dois auxiliares chegaria no total a R$ 400 mil, tá? Contando os dois.
Então é esse o valor que trava. E aí, fazendo a comparação em cima do que você perguntou, Birner, o Tite ganhava no Flamengo 2,5 milhões. E o Abel, segundo a matéria, recebe no Palmeiras 3 milhões por mêszinho. Ou seja, o Felipe Luiz pode olhar para o salário do Abel, chegar lá e falar assim, olha, mereço mesmo? Eu acho que ele não tem que olhar para o salário do Abel, ele tem que olhar pelo que ele representa e o que ele acha que ele merece ganhar nesse clube que divulgou a nota desse faturamento, que esse faturamento só veio pela competência dele de fazer o time ser campeão de quase que tudo, né? Da Copa do Brasil, que ele estreia substituindo o Tite, ganhava 2,5 milhões, é ele que começa dali até hoje, ganhando todos os títulos, fazendo o Flamengo ir lá também para a Copa do Mundo de clubes, que ganhou uma fortuna também, ele ajudou. Então, assim, nada mais justo que ele também ter a sua valorização. Eu acho que ele tem que olhar muito para o que ele conquistou com o clube, o que ele representou para o clube, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele tem que também entender que hoje ele atingiu esse nível porque o Flamengo proporcionou isso para ele quando ele começou lá na categoria de base. Quem abriu as portas para ele no Sub-17 foi o Flamengo, para lapidar e moldar ele para ele chegar até agora. Um bom senso, um consenso seria para mim o ideal. Acho que ele é o treinador que tem que continuar no Flamengo, na minha opinião. Felipe Luiz é o treinador que tem que continuar, porque eu acho que ele, com mais uma temporada, mais lapidado, mais cascudo, o Ancelotti, se não permanecer na seleção, pode ser uma grande chance para ele. E o Flamengo pode proporcionar isso para ele. É o meu entendimento como um profissional da área. Eu não estou aqui para pautar se merece, se não merece, se está muito a pedida dele ou se o Flamengo não está valorizando. Eu, no lugar dele, tentaria um acordo. Acho que ele tem que ser bem reajustado. Porque, se não me engano, o salário dele era de 200, 300. É um bom salário, é ótimo, é sensacional. Só que ele está no maior clube, no que tem mais dinheiro, no que ganhou tudo. E é o momento dele ter uma valorização. Compreendo isso. Mas acho que ele também poderia dar uma ajustada, porque para a carreira dele, se ele não vai para a Europa agora, e acho que ele não vai para a Europa agora, ele ter uma temporada no Flamengo novamente vitoriosa, ele pode ser o novo treinador da seleção brasileira, pós-Copa do Mundo, se o Ancelotti não permanecer. Eu, tendo uma gestão da minha carreira, pensaria nisso tudo para finalizar esse acordo com o Flamengo, porque ele não vai para o Atlético de Madrid agora, ele não vai para um outro clube na Europa que vai proporcionar para ele o que o Flamengo está proporcionando. Então, um acordo seria o melhor para ambos os lados. Só lembrando, em cima do que o Zinho estava falando, que o Felipe, neste momento, ele não tem a licença para comandar uma grande equipe na Europa. Uhum. Ele não tem a licença. Uhum. Ele precisa do quê? Ou fazer os cursos lá, né, na UEFA, ou ele ter 3 anos como treinador profissional. Então, é algo de um time profissional, é algo que ele ainda não tem. O que eu fico na dúvida o Flamengo aceita a proposta do Felipe. Perfeito, eu concordo com o Zinho. A tendência, se não houver acomodação no elenco, isso é sempre um desafio, mas com o padrão que o Flamengo construiu de comportamento diário, isso é mais difícil acontecer. A tendência é que o Felipe seja um treinador ainda melhor ano que vem, que o elenco seja ainda mais forte, que alguns jogadores que não tinham títulos de Libertadores agora têm, que jogadores que não estavam acostumados a jogar essa competição com o perfil dela, o jogo mais brigado, vão estar mais acostumados, ou seja, tem tudo para o Flamengo ser ainda melhor no próximo ano, não sei se vai ganhar, mas tem para ser ainda mais forte. A minha questão ali se o Flamengo aceita isso, o Felipe, pelo que eu li em notícias anteriores, ele quer alguma cláusula de rescisão no caso de eventualmente receber uma oferta cláusula baixa. A cláusula baixa. É isso. O Flamengo pagando o que o treinador quer, atendendo ao que o treinador deseja, tem que aceitar uma cláusula dessa também? Como é o Abel no Palmeiras. Não tem multa para nenhum dos lados. É a mesma situação. É que aí é uma situação muito mais confortável, sabe por quê? Porque ninguém vai pagar por Abel o que o Palmeiras paga na Europa. E a pedida do e o Felipe talvez não é nenhum absurdo. E o Felipe, por incrível que pareça, eu tenho certeza que o mercado europeu olha para o Felipe com mais, não vou dizer para contratar, mas com
mais atenção do que olha para o Abel. Também imagino. O Abel deve ser Benfica, Porto, talvez, clube grego, turco. Já o Felipe acho que tem um Quem olhar sabe diferente. Espanha lá na frente, Sim. quem sabe Itália lá na frente. Sabe o que eu acho mais doido dessa história? Que o Felipe Luiz ele ganhou o mesmo que o Guanais. O técnico do Flamengo hoje recebe o mesmo que o técnico do Mirassol. Vocês repararam nisso? Mas eu Por acho que que isso ele merece um aumento. Ele merece, porque ele não está pedindo. Dentro do mercado do futebol brasileiro, ele não está pedindo nenhum Mas absurdo. isso é mérito do Felipe, que é um cara Claro que que apostou é. no seu trabalho, Claro que no é. clube, e eu acho que é essencial que a gente diga isso. A personalidade que ele mostrou para manter jogadores, fazer trocas e lidar com situações difíceis durante o ano, Com certeza. não foram de um iniciante. Não foram. Parecia alguém que está ali há muito tempo e que era muito grande. E outra, tem uma coisa assim que me pega muito, que é o seguinte. O Flamengo terminou o ano jogando muita bola. Muita bola. Foi um trabalho construído de um pouco mais de um ano. O Felipe É um pouco mais de um começou ano. em outubro, né? Outubro para novembro do ano passado, de 2024, e o ano inteiro de 2025. Não é fácil chegar a esse nível de futebol. Fazer o time encaixar, fazer os jogadores entenderem os conceitos do técnico, estabelecer dentro do ambiente de trabalho uma conduta onde todos se portem de forma correta. O Flamengo tinha muita dificuldade com isso. Apostar na saída do Gabigol. Sim, fiz parte desse processo. Não, ele Porque antes a discussão era Gabigol e Pedro tem que jogar junto. E outra, dá um jeito. nesse período ele perdeu o Gerson, que era o principal Sim, jogador Perfeito, do time. bem lembrado. Então, tudo isso você consegue com um trabalho muito sério, muito focado e muito competente do Felipe Luiz. Gestão de elenco e da parte técnica, tática. O Flamengo chegou no nível... Isso não se consegue só com dinheiro no futebol. O próprio Flamengo sabe disso. É possível você ter dinheiro, contratar grandes jogadores e não construir uma unidade. Flamengo e Olímpia, Flamengo e Penharol. Para dar um O exemplo. Flamengo passou por exemplos assim recentemente. Não adianta só você pensar em gastar com o jogador. Para manter esse time fechado, organizado, equilibrado, consciente do que tem que fazer em campo, esse é o trabalho do técnico. Não estou dizendo que se o Felipe sair e outro técnico chegar, não vai conseguir isso. Mas, naturalmente, deverá demorar um tempo maior para conseguir isso. E o Flamengo pode sofrer um pouco ao longo da temporada. Agora tem uma outra Ou questão. não conseguir. Sim, e até por conta disso tem uma outra questão. A gente abre o programa falando que o Flamengo está disposto a oferecer até 30 milhões de euros para um jogador. Tá. E sem contar a live dos 2 bilhões. Né? É para ter esse impasse de 400 mil por mês? Mas faz parte da negociação e exatamente quando a gente tem essa notícia... Não, mas já teve a negociação. Não, eu quero 2.200, beleza, fechou, tal. Não, mas agora os 400 mil é você que paga, não, é você que paga. Que é para os auxiliares. Eu acho que... Não é para chegar e falar assim, tá bom, é esse o problema, então não temos mais um problema, Eu espero que todo dirigente de clube, principalmente no clube que ainda se mantém no modelo associativo, trate o dinheiro do clube como se fosse o do próprio bolso. Tá. Então negocie até o último centavo, mas não perca o técnico de nenhum jeito. Então, para mim isso não é um problema. Essa notícia para mim é um indício, inclusive, de que ele vai renovar. Você Porque tá vendo qual que é a diferença? Você acha que a diferença é mínima diante do que o Flamengo tem de capacidade? Agora, se o Flamengo perder o Felipe Luiz por esse valor, e não tiver um grande técnico para substituí-lo, então, mas aí é um erro enorme. Mas aí a parte da negociação, olhando do lado do Flamengo, é essa. Ele vai perder para quem? Quem que vai contratar o Felipe? Vai fazer o curso dele para poder adiantar aí da Europa. Não que os clubes não queiram, Felipe. É claro que querem. Mas a questão é pagando esse valor. O Jorge Jesus saiu do Flamengo e está com portas abertas até hoje. Que eles cheguem a um acordo, Bruno. Isso. É isso. Ô, Bruno, por isso, para ambos os lados. O Felipe não tem um mercado europeu nesse momento, pelos cursos. No Brasil, nenhum clube vai pagar o que o Flamengo está nesse momento negociando com ele. Mas, por outro lado, o Flamengo também, antes de querer contratar um jogador de 30 milhões, contratar o outro de 20 milhões, a prioridade é renovar com um treinador que já fez esse time ganhar, que já fez esse elenco que está hoje ser campeão de tudo. A grande prioridade do Flamengo também é essa. Então, é uma questão, primeiro, de priorizar essa renovação, porque vai ser bom para o Felipe Luiz. O próprio Felipe Luiz, para mim, esse contrato está praticamente feito.
Não tenho essa informação, mas assim, esses detalhes vai ser resolvido. Porque não vai ser bom nem para o Flamengo, nem para o Felipe Luiz. O Flamengo não vai contratar um outro treinador desse nível por menos do que esse valor que está sendo pedido. Exato. Não tem. Então, assim, é melhor sentar os dois, resolverem logo isso, para depois saber qual os jogadores pontuais eles vão contratar para reforçar esse elenco, que já é o melhor. E o Felipe Luiz não vai comandar nenhum outro time com essa capacidade que ele tem no Flamengo hoje, Eugênio. Aqui no Brasil, não. E fora do Brasil ele não pode? Nesse momento? Ele pode fazer esse processo, como foi colocado. E ficar um período de ir fora. para a Europa, faz os cursos, de repente lá ele pode trabalhar como auxiliar. Pode. E até tirar as licenças e pegar um clube por lá, pode. Tirar esse tempo para ele. Aí vai caber a ele tomar essa decisão. Talvez seja mais interessante do que assumir um outro clube no Brasil que não permita a ele ter o mesmo sucesso que teve no Flamengo. Porque ele pode também assumir um outro clube no Brasil que não vai pagar esse mesmo valor. Não tem menor Porque o preço vai muito de acordo com a cara do cliente também, né? E eu não posso pedir ao Mirassol o mesmo salário que eu peço ao Flamengo. Não, mas ele poderia pedir para quem? Aqui no Brasil, para ninguém. Para o Palmeiras, que não Talvez vai pro mudar Palmeiras, agora. Para o Cruzeiro, que também não vai mudar. Para o Botafogo, que ele não vai. Então, aqui ele não tem mercado. Tem muitos pode ter mercado, treinadores ele que pode ganham, dirigir qualquer um desses com um valor salário menor. perto. Tem. Enzinho, hoje esse mercado aí está absolutamente inflacionado. Por isso que o que o Felipe pede não é nenhum absurdo. Muito. E também é verdade que o que o Flamengo ofereceu de valorização, também não é que o Flamengo não está valorizando o treinador. O Flamengo está aí muito. Não é, Zinho? Sim. Assim, vai ser muita surpresa para mim se essa negociação não terminar com um final feliz para ambos os lados. Vai ser muita surpresa, porque o Felipe Luiz, ele é vitorioso, eu volto a dizer, para mim ele pode ser o futuro técnico da seleção brasileira, muito potencial, respeito muito o trabalho dele e a forma que ele administrou, né? Erro aqui, erro ali, todo mundo comete. Então, acho que ele é muito competente. Mas eu acho que, assim, para a carreira dele, seria muito importante ele fazer pelo menos mais essa temporada no Flamengo. E para o Flamengo, também. Claro. Não tem, nesse momento, ele buscar um treinador para gerir esse grupo como o Felipe fez. Em cima aí, o campeonato já começa agora aí, em janeiro já tem campeonato, já tem decisões. Então, assim, eu acho que, para mim, não tem o porquê de ambos os lados não cederem um pouquinho. O Felipe Luiz tem que entender o que o Flamengo está valorizando e já o valorizou. E o Flamengo também entender o que o Felipe Luiz já fez e o que pode ainda contribuir. E já está aqui, já está no clube. Então, para mim, vai ser uma surpresa se não acontecer positivamente. E uma coisa que reforça o argumento do Zinho, o Guardiola sempre disse que campeonato de pontos corridos se ganha nas primeiras 10 rodadas, né? No primeiro turno, principalmente. E nas 8 primeiras e 8 últimas. E no final das contas, o Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro no primeiro turno. Porque ele fez 43 pontos contra 39 do Palmeiras. O Palmeiras fez um a mais que o Flamengo no segundo turno. Ou seja, para um campeonato que começa no final de janeiro, você tem uma mudança de filosofia de jogo muito grande. É um risco, para mim, completamente desnecessário que um clube tão rico não vai correr por causa de 400 mil reais. Seria pior para quem, Birner? O quê? Se esse contrato não for renovado? Nesse momento, para o Flamengo. O Flamengo é melhor para o Felipe Luiz do que o Felipe Luiz é para o Flamengo. Vou deixar isso claro. Porque o Flamengo é um clube vencedor, porque oferece o melhor elenco que o Felipe vai ter para concorrer por títulos em qualquer lugar que ele vai trabalhar no mundo hoje, por causa do orçamento bilionário, porque ele conhece tudo lá dentro. Mas nesse caso, agora, uma questão de urgência e principalmente porque é difícil você substituir um cara que arrumou as coisas, arrumou a casa, que era bagunçada no último ano. Eu acho que nesse momento o Flamengo não pode abrir mão do Felipe Luiz. E a proposta dele, olhando o mercado dos treinadores, quanto eles ganham, é uma proposta totalmente honesta.
totalmente honesta, não tem nenhum exagero. É difícil você arrumar alguém que conheça o Flamengo. Imagina que você traz um técnico da Europa. A rotina do futebol brasileiro. Então, porque aí os outros especulados são o Arthur Jorge, o Leonardo Jardim. Eu não trocaria. Porque mas eu acho que o Flamengo nem quer trocar. O Flamengo é um clube muito peculiar. O Flamengo é um clube com uma diretoria formada em coalizão, que funciona bem quando o time está ganhando, porque as partes dos bastidores se unem. O Flamengo é um time que mexe as massas, porque a torcida é enorme e tudo fica muito grande. Então, antigamente, um vazamento de escalação, por exemplo, podia fazer o mundo acabar. Sim. Né? Sim. O Flamengo tem jogadores muito grandes dentro do elenco, vencedores. Então, a maneira como o treinador lida com, por exemplo, o Arrascaeta, como lida com o Bruno Henrique, ele precisa conhecer o jogador, além de simplesmente saber se ele joga bem nessa posição ou naquela posição. Chegaram outros jogadores muito grandes, como o Danilo, o Saúl, o Danilo, o Alexandro, que entrou para a história do clube, sabe? Então, o Flamengo é um clube com muitas peculiaridades e o Felipe Luiz, ele entende elas como ninguém. Então, se você trouxer um grande treinador de fora, tão capaz quanto o Felipe Luiz na parte tática, tão capaz no método de treinamento... Até mais experiente. Como ele se adapta... Não garante que vai ter o mesmo... E como se adapta ao futebol brasileiro? A rotina maluca de jogos, tendo que treinar menos do que você treina na Europa. Então, é o que eu falei, nesse momento, o Felipe você não tem garantia de que alguém vai manter a união. A unidade. A coesão, isso, a unidade. Ô, Eugênio, tem a informação também do Bruno Andrade sobre a questão do Vitão. Amanhã, tá? O Flamengo e o Cruzeiro vão se reunir. Aliás, o Vitão vai se reunir com ali o staff, né, todo, para entender qual seria o futuro dele. E aparentemente é Flamengo por 10 milhões de euros. Então a gente está falando aí de milhões e milhões de euros. Então o Flamengo pode ter a contratação do zagueiro aí do Internacional por esse valor. É isso. Também é mais uma peça importante, claro, não do tamanho do Caio Jorge no Cruzeiro, mas um jogador importante que o Flamengo está tirando. Quantos times podem pagar 10 milhões de euros no jogador que chega em tese para ser uma opção? É isso. Não para jogar. E é um jogador que interessava o Cruzeiro. É que ainda tem também aquela questão da dívida do Thiago Maia. Sim, que metade do valor, então seria isso, né? Por isso que o Internacional também tem esse interesse em fazer o negócio com o Flamengo e não com o Cruzeiro, que era outro interessado. Já insere, embute ali, né? Essa dívida. É um bom reforço, um bom jogador. E entra nessa ciranda ali, porque a temporada do Flamengo sempre é muito puxada. E desde a saída, é verdade, do Fabrício Bruno, ficou talvez esse desfalque ali na defesa, né? Porque o Danilo foi improvisado, os mais jovens também que, quando jogaram, eles e ele não vai querer chegar para ser reserva. Então é dentro daquela situação de forçar a concorrência. Mais um detalhe. Alguns jogadores do Flamengo, vários, vão para a Copa do Mundo. O Arrascaeta vai para a Copa do Mundo. O Danilo deve ir para a Copa do Mundo. Ou seja, vão ter mais desgaste ainda. Até porque Copa do Mundo, você tem a ver também com o calendário, mas o que o jogador coloca de emoção, de cabeça ali para ganhar uma Copa do Mundo, porque é o grande momento do jogador de futebol. É o principal momento da carreira de qualquer jogador, vestir a camisa da seleção. E antes da Copa, você tem ainda a questão de data FIFA, não é, Zinho? Que a gente viu quanto desfalques e rodagens em data FIFA também foram decisivos e impactantes no campeonato desse ano, Zinho. A prioridade tem que trazer mais um zagueiro. E aí vai trazer um zagueiro jovem, com velocidade, até para mesclar nesse time. De um lado você tem o Léo Pereira, que tem uma certa velocidade, mas do outro, tanto o Léo Ortiz como o Danilo são técnicos maravilhosos, espetaculares zagueiros, né? Mas não te dá esse enfrentamento da velocidade. É um jogador que, chegando, vai ser muito utilizado. Eu sei que o investimento é alto, mas nesse setor, como eu falei, há essa prioridade. Além de convocações, é zagueiro que tem cartão, que tem suspensão, geralmente fica mais fora por isso também, porque tem esse confronto, né? Então, assim, acho que é um setor que precisava se reforçar e é muito bom jogador e com mercado para o futuro, porque é jovem. Ainda tem isso, porque também é um jogador jovem importante também para o Flamengo. Vamos fazer uma pausa bem rápida, tá?